você pode construir um blog utilizando o Notion. Prazer, meu nome é Gabi, eu sou gestora de projetos e processos, sou embaixadora do Notion aqui no Brasil. E o vídeo de hoje, que inclusive é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para criar um blog dentro do Notion de uma forma que ele fique literalmente como um site e que assim você possa compartilhar aí com seus amigos, com seus clientes, com seus mentorados ou com quem mais você quiser. Já aproveito, para pedir, caso você goste desse conteúdo, você deixa o like aqui, me segue no meu canal para me ajudar a crescer, essa rede e eu poder cada vez mais postar conteúdos aqui sobre Notion, sobre produtividade, sobre processos e ajudar vocês aí no dia a dia, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para construir um blog. Eu já tô com um blog pronto aqui, então basicamente o que a gente vai construir é esse blog aqui. E aqui eu tenho já a minha página em branco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, a gente vai aumentar a largura dessa página. Então, ou seja, eu quero que ela fique expandida para que a gente possa aproveitar o máximo do espaço que ela tem. Vou colocar um ícone, então nesse caso eu vou usar o mesmo ícone que está no meu blog aqui. Vou adicionar uma capa. Aqui nesse caso, a gente pode usar tanto as capas que já tem na galeria do Notion, como as capas lisas, as capas com imagens que eles já disponibilizam. A gente pode carregar uma imagem, a gente pode colar um link ou vir num Splash, que é tipo um banco de dados onde a gente pesquisa determinadas palavras-chave e ele traz algumas imagens também. No meu caso, eu vou carregar uma imagem, que é a imagem da capa do blog anterior. Então aqui, eu já vou carregar minha capa. Então, hoje a gente já está começando a ter uma espécie de personalização, né? Então, vamos lá. Para a gente criar o nosso blog, a gente vai utilizar duas bases de dados. Uma para os textos e a outra para as categorias. Por que elas vão ficar separadas? Porque a gente vai conseguir fazer a soma de quantos textos a gente tem por categoria dentro do blog. E aí a gente facilita também a vida do leitor se ele quiser ler uma categoria específica. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, a gente vai criar uma base de dados no formato de galeria, tá? Então, aqui eu criei uma visualização, então eu vou clicar aqui, ó, nova visualização em categoria, em galeria, desculpa, e aqui eu vou dar um título, tá? Então, aqui eu vou colocar textos blog Gabi, certo? Aí, aqui a gente pode ocultar esse título, a gente pode vir aqui e já modificar o texto, ou por enquanto deixar ele em branco, depois a gente vai decidir, e a gente vai fazer a edição das propriedades, tá? Então, vamos lá. Eu até vou mostrar já numa página modelo, porque a gente vai criar uma página modelo para esse blog. Então, eu já vou mostrar aqui que fica até mais fácil. Vamos vir aqui, vamos criar um novo modelo. Então, aqui eu vou colocar um ícone já padrão, porque o que acontece? Quando a gente usa uma página modelo, a gente quer que toda vez que a gente clique nessa página, né, para adicionar nessa base, para adicionar uma nova página, ela já venha com a página padrão, com os elementos que a gente criou. Ah, mas eu não posso usar cada página um elemento diferente? Pode, se for da tua escolha, tu pode personalizar. Mas no meu caso, como eu quero fazer um blog com cores, com ícones padrões, eu vou usar uma página padrão, porque assim vem sempre o mesmo ícone, sempre a mesma mensagem e assim por diante. Então, aqui eu já coloquei um ícone na minha página modelo. Aqui eu tenho a propriedade de criado em, que eu mostrei para vocês, a de última edição. E eu vou criar mais uma propriedade, que é a de caixa de seleção, que eu vou chamar de destaque. Por que a gente vai criar essa aqui? Porque depois a gente vai criar uma aba apenas com textos destaques, aqueles textos que a gente quer que a pessoa já leia logo de cara, porque é os que a gente mais gosta, os que mais dão algum tipo de retorno para a gente, tá? Então, aqui eu criei essa página já com a propriedade de data, de edição e de destaque. E aí eu vou fazer mais uma coisa aqui, que é colocar aqui no final da página uma informação sobre o autor. Nesse caso, eu vou pegar já a informação que eu tenho nesse blog aqui e a gente vai colar ali. E aí depois vocês podem usar, né, como vai ter o template, usar essa parte como inspiração para criar a de vocês. Então aqui, ó, vou colar na minha página e aqui eu vou adicionar um título 3, que vai ser sobre a autora, certo? E aqui a gente coloca um divisor para ficar bonitinho. Então, ó, aqui a gente tem, então, a informação sempre na nossa página modelo. Então, toda vez que eu criar um novo texto, ele já vai vir com a informação, né, sobre mim, sobre a autora, e aqui ele já vai vir, então, com os ícones que eu escolhi, certo? Aí aqui a gente só vai definir ele como um padrão para todas as visualizações. Então, toda vez que a gente for clicar no botão de criar um novo texto nessa base, é essa página aqui que vai aparecer, tá?
Então, certo, a gente criou a nossa página, a nossa base de texto, a gente vai criar agora a nossa base de categoria. Então, a gente vai vir aqui, eu vou criar uma base de uma visualização em lista e vou criar uma nova visualização de lista, tá? Nessa aqui, a gente vai chamar de categorias blog Gabi. Beleza? Mesma coisa, vou tirar aqui o escrito, vou ocultar esse título e a gente vai vir aqui então e vamos cadastrar. Eu vou criar um modelinho também de categoria, tá? Vou escolher um ícone. Eu gosto, deixa eu até ver se eu vou achar. Pode ser esse ícone aqui. E aí aqui a gente vai tirar essa propriedade de criado em e essa propriedade de tag. Essas propriedades elas vêm padrão, tá? Sempre que a gente cria uma nova base. E aqui eu vou fazer então a nossa personalização de propriedades. Então, o que a gente vai criar aqui dentro dessa base de categoria? A gente vai criar uma propriedade chamada relação. O que essa propriedade faz? Ela conecta uma base de dados na outra. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conectar a nossa base de categorias com a nossa base de textos. Então, eu vou vir em relação, vou pegar aqui, ó, vou digitar o nome da base que eu quero, que é textos blog Gabi, tá? E aí, o que acontece? Ó? Ele vai trazer para nós essa relação bidirecional que a gente pode selecionar ela ou não. O que é uma relação bidirecional? Se eu selecionar ela para aparecer, vou selecionar aqui, ó, o que vai acontecer, tá? Dentro da minha base de categorias, eu vou ter a relação dos textos da Gabi, certo? E na base de dados dos textos da Gabi, eu vou ter a propriedade de categoria. Então, ele cruza as informações, tá? Se eu quisesse que só os textos aparecessem na minha base de categoria, mas não o oposto, eu ia deixar desflegado. E aí o que ia acontecer? Na minha base de categoria viriam os textos, mas não iam aparecer na minha base de textos. Porém, eu quero que cada vez que eu crio um texto, eu consiga selecionar a categoria. Então, eu vou colocar uma relação bidirecional. E aqui eu vou colocar como eu quero que essa propriedade seja chamada dentro da minha base de texto. Então, aqui eu vou botar categoria. E aí, aqui eu vou também editar e vou colocar texto, certo? A gente pode botar até artigos, né? Fica mais legal. Artigos. E vou adicionar relação. Então, ó, notem que ele já criou a propriedade. Então, se eu clicar aqui, ó, ele tá buscando páginas na minha base de dados de textos, que no momento, claro, não tem nenhuma, tá? O outro passo que eu vou fazer aqui é trazer a quantidade de textos que eu tenho dentro de cada categoria. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou adicionar um roll-up. Então, o que é um roll-up? Nada mais é do que uma propriedade que ela busca, dentro da base já relacionada, uma outra propriedade daquela base de dados. Então, nesse caso aqui, o que eu vou buscar? Eu vou pegar, ó, ele já vai me trazer que a minha relação dentro da minha base de categorias é o artigo. Então, eu vou clicar e aqui ele me traz, ó, qual a propriedade eu quero exibir da minha base de artigos. Então, eu quero exibir, nesse momento, o nome. Por quê? Porque, na verdade, o que eu quero fazer é somar a quantidade. Então, eu vou vir em calcular e vou vir aqui, ó, contar tudo. Então, a partir do momento que eu faço isso, ele pode me trazer uma contagem tanto de número, quanto de barra, quanto de anel, para a gente até contar progresso, etc. Como o nosso caso é realmente saber o número de textos que a gente tem dentro de cada categoria, a gente vai deixar o número. Então, aqui, ó, pode ver que ele já trouxe o 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum texto selecionado nessa categoria. Aqui eu vou renomear, né? Então, eu vou botar quantidade. E aí, agora sim, agora a gente criou uma página modelo de categoria. Vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, vou definir como padrão, e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar essas categorias. Então, eu venho aqui e coloco, ó, eu quero que uma delas seja marketing, eu quero que a outra seja tráfego pago, eu quero que a outra seja vendas, eu quero que uma outra seja Notion. Então, vamos supor que é um blog super, né, super diverso, assim. Então, beleza, eu criei as 4 categorias, e aí aqui, ó, eu vou vir nesses 3 pontinhos aqui, e vou vir em propriedades para poder colocar aqui dentro da minha base de dados o que eu quero mostrar. Então, o que eu quero ver além do nome das categorias? Eu quero ver a quantidade. Então, ó, a gente puxou aqui os títulos e agora a gente está puxando as quantidades, certo? Então tá, criamos as nossas 2 bases de dados necessárias para o blog, agora a gente vai começar a personalizar um pouco.
Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um título do tamanho 3, para a gente poder colocar, né, indicar aonde que ele vai aparecer no nosso blog. Então, aqui eu quero que seja as publicações, tá? Aí. Selecionando ele aqui, eu posso escolher, né? Então, eu quero sublinhar e quero colocar a corzinha de laranja, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui eu vou transformar esse título em duas colunas. O que que ele faz aqui? Ele divide a minha página em dois blocos. Então, beleza, era isso que eu queria. Eu vou vir aqui e vou criar mais um título 3 que eu vou chamar de categorias. Mesma coisa, vou personalizar e vou colocar minha corzinha, certo? Certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa base de publicações aqui para baixo, bem pertinho do título, e eu vou arrastar essa de categoria aqui para baixo da categoria também. Então agora a gente já está começando a ter uma carinha de blog aqui, né? Outra coisa que eu vou fazer é arrastar a categoria aqui para o cantinho, porque ela não precisa estar super grande dentro da página, né? Então aqui a gente já então tem as categorias mostrando e a gente já tem aqui o nosso campo de publicação. Mais uma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou vir na galeria e eu vou selecionar que a visualização do meu cartão vai ser a capa. E aqui eu vou escolher o tamanho do meu cartão. Eu quero que ele seja pequeno. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma personalização para que quando eu crio um texto ele fique menorzinho e a capa seja a foto, a imagem, enfim, o que eu escolher. Então, ele vai ficar mais visual também, tá? Beleza. Aqui embaixo, agora que a gente terminou essa parte, a gente vai fazer um cabeçalho, né? Um cabeçalho não, um rodapé. Então, aqui eu vou colocar, né? Blog criado por Gabriela Alves através do Notion SEO. Então, assim, o que que acontece, tá? Aqui vocês podem, inclusive, pegar uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho legal, selecionar o nome de vocês e vir aqui no link e colar um link de Instagram, um link de LinkedIn, enfim, qualquer link que vocês queiram que a pessoa clique seja direcionada para algum canal que vocês tenham, certo? Então, a gente já criou aqui o nosso rodapé. Eu vou agora, em um minutinho, colocar um texto aqui dentro e mostrar para vocês como que vai ficar. Me aguardem. Bom, pessoal, criei aqui o meu texto, já, né, colei aquele bonitinho, então agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a personalização dessa página, né, como que o nosso leitor vai enxergar essa página quando ele abrir lá dentro do telefone dele, né, do computador, enfim, como que ele vai visualizar. Então aqui, se a gente entrar, ó, nós vamos ter o quê? O título do nosso artigo, a data que foi criada essa página, a data que ela foi editada, a última vez, e aqui, ó, na categoria, o que que eu fiz? Eu selecionei a categoria de vendas e olha o que aconteceu. Já apareceu na categoria de vendas o texto que eu selecionei. E aqui, ó, se a gente abrir aqui do lado, a mesma coisa, ó, ele vai ficar aparecendo aqui o texto. E aí aqui dentro vai ficar aparecendo a categoria, certo? E aqui embaixo eu já criei então toda a personalização desse texto, né, de uma forma que ficasse bem agradável para o leitor. E aqui embaixo tem o meu quem sou eu, né, o sobre o autor ali. Aqui o que mais a gente pode fazer também? A gente pode vir aqui e mostrar a categoria e a data que foi criado esse texto. Então, olha só, quando o nosso leitor ele abrir o blog, ele já vai ver esse artigo com o título, com a foto certinha, com a data que foi criada e com a categoria. Até deixa eu ver aqui, porque eu deixei, na verdade, a última edição. Vamos trocar. Vou ocultar a última edição e vou botar o criado em. Então, ó, agora tá direitinho aqui, já tá contando dentro da categoria. Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou criar uma aba que se chama destaques, que é o que eu comentei com vocês, que é uma aba que é legal a gente ter, porque a pessoa pode também querer que alguém, né, que os seus leitores leiam aqueles textos ali que são os mais legais, enfim. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai duplicar essa base de dados, ela vai vir aqui pro lado também, e aqui a gente vai escrever destaques. Nessa outra aqui, a gente pode dar um outro nome, a gente pode colocar recentes, tá? Vamos supor. Aí aqui no destaque, como que eu vou fazer para que só os destaques apareçam aqui? Eu vou aplicar um filtro, onde a caixa de seleção destaque está marcada. Então, toda vez que eu criar um texto, né, um artigo, e eu selecionar ele como um destaque, ele vai vir para cá. Então, aqui a gente consegue ter
2 abas, né, dentro do nosso blog, certo? Uma última coisa. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para transformar essa página que a gente criou aqui dentro do Notion num site para você poder compartilhar ela com os seus leitores. Então vamos lá. E a gente tem aqui o publicar. O que é o publicar? É o que a gente vai usar. A gente vai publicar esse link na web. Então ele vai criar um site, basicamente. Ó, se a gente clicar em publicar, o que aconteceu? Ele já criou o nosso link de compartilhamento e aqui ele vai abrir algumas opções para a gente escolher. Então, por exemplo, se vocês quiserem indexar esse material no mecanismo de busca, aqui vai ter o SEO, vocês vão poder fazer todo essa parte de estratégia e aí colocar ele visível nas pesquisas da web, tá? Aqui a gente tem também a expiração do link. Então, se vocês não querem que esse link ele expire, vocês vão colocar como nunca expirar. E aqui, muito importante, duplicar como modelo, vocês habilitam que a pessoa pegue, né, esse link que vocês estão compartilhando e duplique no Notion delas. Só que isso não é viável, porque daí se a pessoa duplicar, ela vai perder as atualizações que você está fazendo no link original, que é o link do blog. Então, aqui a gente vai tirar essa opção da pessoa duplicar esse modelo, tá? E a gente vai começar a fazer, então, a personalização desse site. Então, a gente clica aqui nesse botãozinho e ele já vai abrir do lado, ó, como que seria a prévia desse blog. Aqui, no caso, a gente pode escolher, né, se a gente quer o tema claro, escuro. Eu, Gabriela, particularmente, gosto do tema escuro, então eu vou deixar esse aqui. Aqui a gente pode escolher qual favicon a gente quer que apareça, ou seja, esse iconezinho que aparece lá dentro do nosso site. Então, aqui nesse caso, eu vou deixar esse ícone mesmo, mas vocês podem, como viram aqui, ó, podem vir aqui e carregar um ícone específico. Aqui a gente pode escolher como a gente quer configurar o nosso cabeçalho. Então, ó, se eu desativar a navegação estrutural, ele não aparece aqui, digamos, a página inicial. Aqui no pesquisar, se eu desabilitar, ele tira a funcionalidade de pesquisa, que nesse caso para um blog é legal, porque se a pessoa quiser pesquisar por um texto específico, ela pode. Aqui a gente já desabilitou o duplicar como um modelo, e aqui a gente pode também adicionar atalhos. Então, por exemplo, se eu quero que a pessoa seja direcionada direto para todos os textos que eu tenho, eu posso colocar aqui, ó, um atalho para o texto. Eu posso vir aqui também e colocar um atalho para categorias. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai clicar, ela vai ser direcionada para a base de dados que contém todas essas informações que a gente construiu até aqui. Então, aqui eu vou publicar essas alterações. E aí, o que vai acontecer agora? Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou copiar esse link e eu vou colar ele aqui no meu navegador. Então, quando eu colo ele no meu navegador, o que acontece? Ó? Ele abre para mim o site que eu construí, o blog. Então, aqui eu tenho toda a informação, né, que a gente já fez anteriormente. Se eu clicar aqui em textos, ó, ele vai abrir todos os textos que eu tenho. Se eu clicar em categorias, ele abre todas as minhas categorias. E aí, se eu quiser entrar aqui, ó, eu posso entrar direto no texto e fazer a leitura. E, voltando para a página inicial, eu consigo visualizar o meu blog. Então, por que isso é legal? Porque aqui a gente está compartilhando um link. A pessoa pode entrar, navegar pelos nossos conteúdos, mas ela não vai poder fazer nenhum tipo de edição. Então, isso não deixa de ser também um fator de muita segurança para quem está aí criando seus textos e querendo compartilhar com outras pessoas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu falei, se vocês gostaram, deixa um like aqui para mim ajudar no canal. Esse modelo de blog vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, gratuito, para vocês duplicarem, usarem, se inspirarem. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.